Olá, muito bom dia. Estamos no ar com mais uma edição do nosso Pensando Bem, aqui na FM Cultura 107.7 e também ao vivo aqui no YouTube, nas plataformas da nossa Cuboplay, estúdio que a gente está aqui com o nosso logo do Pensando Bem, né? E essa parceria com a Cuboplay e também nossos parceiros do Matinal, né? Conteúdo no que vem. Matinal e Revista Parêntese, a melhor revista de cultura editada pelo professor Luiz Augusto Fischer. Olha só. É mole? Que moral, hein, tio? Todo sábado. Concorda, professor? Não, a modéstia me impede. Aliás, é uma revista que lança nomes que se consagram na literatura nacional. Por exemplo, nosso convidado de hoje. É verdade. Juremir Machado da Silva, Luiz Augusto Fischer, o nosso convidado de hoje. José Faleiro, com a camisa do Chicago Bulls. Tudo bom, Zé? Tudo certo. É um filho da Lomba do Pinheiro, né? É, nasci lá nos anos de 1987. Passei a vida toda lá. Morei um tempo na Cidade Baixa, quando eu era pequeno. Meu pai foi morar na Cidade Baixa porque virou zelador. Teve que ir toda a família. Morei ali dos 5 aos 10, eu acho. E tirando isso, morei um ano em Campo Grande, meu. Tá ligado? E meus o pais resto moraram da em vida Campo toda... Grande. É. Campo Grande. Campo Grande. Eu estava em Brasília, fui fazer um show na UNB em Brasília nos anos 80, um voz e violão lá pro Juremir. E depois vou fazer uma surpresa para meus pais. Peguei um ônibus de Brasília a Campo Grande. Mato Mas, Grosso. Campo Grande, era um Mato Grosso. pinga-pinga, professor. Entrava gente com gaiola, com galinha, era um troço assim impressionante. Mas cheguei lá de surpresa, minha mãe quando viu, estava eu lá. Não sabia endereço, era assim uma parada, meu irmão me deu endereço, mas cheguei em Campo Grande. Que beleza. Temos isso em comum, então, uma ida. Que época foi Campo isso? Grande. Esse anos 80, eu acho que é 85, 86, Já 85, eu acho. Já era a capital do Mato Grosso do Sul, não? Sim, já era capital, já era capital. E o Faleiro trabalhou no supermercado Assum, que fica perto da minha casa e que é ambiente, Inspiração cenário do livro, né? do livro, Os Supridores. Eu sei, ali perto da minha casa, ali naquela pracinha retangular que tem ali. Daqui a pouco vai começar a ter tour, entendeu? Visitas turísticas guiadas por Exato, lugares do daqui a romance. pouquinho. É aqui, daqui a pouco o supermercado coloca uma plaquinha. Não, e um aqui barato... trabalhou o escritor José Faleiro. Uma das características do livro, que eu já vi várias pessoas falarem, é o fato de pegar e consumir o livro de uma vez só, né? Não é aquele negócio, é um livro que tu pega e consome. Né? Muita gente deu esse relato. Outro Pegou dia, no nosso podcast lá do Cindy Bancários, o André Paz, o André meu Paz colega, falou isso. O André disse, eu não sou de ler romance. O André é o cara aí dos games e não sei o que mais e tal. Entende? É um materialista, ele não quer saber de romance. Não sou de ler romance. romance. Mas os Supridores, esse me pegou. Que massa. Mas, Zé, antes de a gente entrar no livro, eu só queria uma história sua que eu estava vendo assim, que eu achei interessante. É um cara que termina o colégio no EJA, né? E recentemente, né? Acho que foi ano passado. Tem que idade? Tenho 35, vou fazer 36. Tu terminou que ano passado? Isso. Olha que história maluca, cara. Como é que foi? Por que parou de estudar? O que te levou a sair do colégio? Tá ligado que eu converso muito com a minha namorada, Dalva Maria Soares, que deve estar nos ouvindo agora. Um beijo, preto, te amo. Não, quando eu tô lá, eu converso muito com ela, mas também por videochamada, quando eu tô aqui. Sim, ela mas tá agora lá. eu imagino que ela esteja em Belo Horizonte, não? Tá em Belo Horizonte. E, cara, ela me fez entender um negócio que faz muito sentido pra mim. Eu acho que a escola me abandonou antes de eu abandonar a escola, tá ligado? E as pessoas não entendem muito bem o que isso significa, tipo, eu larguei da escola, mas nunca parei de estudar, né, meu? E aí as coisas, tudo que eu sei, a maioria das coisas que eu sei eu aprendi longe da escola. Como assim, tu diz da escola, tu te sentia um Era uma planeta bosta. Na escola, a escola não te pertencia. Anotou? Não, mas esse aí já tá tem música, o Chico Buarque já consagrou isso aí. Meu, tipo, tinha várias coisas foda. Meio desagradáveis, complicados. Por exemplo, quando eu me formei no ensino fundamental, não tinha escola de ensino médio na Lomba do Pinheiro, que é onde eu moro. E a Lomba do Pinheiro é um bairro continental, cara. É o maior de Porto Alegre em extensão territorial, é o segundo maior em população, são centenas de milhares de habitantes. E não tinha um colégio de ensino médio. Tu tinha que ir para outro lugar. Sim, aí eu ia estudar nas regiões mais centrais ali. Estudei no Julinho, estudei no... aquele outro que é ali perto, o Inácio Montanha. Sim. Mas era difícil, tipo, às vezes não tinha passagem pra ir. E às vezes quando ia igual, foi a primeira vez que eu comecei a ficar longe de casa por muitas horas, então tinha que sair cedo e tal, Só chegar pra lá. dar uma ideia, qual é o tempo de percurso de ônibus, assim, digamos que tu pega um ônibus bom, assim, tu chega da tua casa até o Julinho, tu levava quanto tempo? 1 hora.
por aí. Só tu imagina, se tu tem as 4 horas do colégio, tem que botar uma mais antes e uma mais depois. Fora o tempo esperando, às vezes não vinha. E fora, principalmente, a falta da grana para pagar o ônibus. Exato, e aí tem umas outras paradas também que a grana fazia falta, que era tipo, chegava na saída ali, tava louco de fome, assim, sabe? Morrendo de fome. E não tinha dinheiro pra comprar um lanche, tá ligado? E aí tinha que ainda ia levar mais 2 horas pra tu chegar em casa ainda, pra almoçar, sei lá, 2 da tarde ia almoçar. E tudo isso contribuiu pra que, não vou. E também tem uma história que não é só minha, né? Que é de uma galera que eu precisava também fazer dinheiro já, né, meu? Já tava na hora de ajudar em casa. Hoje tem escola lá já para ensino médio? Tem o Rafael Remião, que era parada 6. E mesmo assim o Pinheiro é tão grande, cara, que da minha casa até ali não é assim pra chegar. Teria que pegar ônibus igual. O Pinheiro é muito grande. Tem uma outra agora que parece que esse ano começa o ensino médio lá, que é o Chicá. Se não me engano, depois de muito tempo a comunidade reivindicando. Como é que é a história que uma professora pediu para os alunos cantarem uma música, tu cantou Racionais e ela mandou tu te retirar da aula? Também tem isso, né? Esse tipo, né, Racionais não. Tinha esse tipo de não me sentir à vontade por questões simbólicas. Evidentemente, quando eu tinha essa idade, eu não conseguia pensar nessas paradas, né? Isso aí eu comecei a pensar depois de adulto. Ela pediu uma música, era aula de artes, e a gente tava trabalhando dança. Tu lembra qual é a música dos Racionais? Claro, era Fórmula Mágica da Paz. Fórmula Mágica da Paz, do que começa Sobrevivendo no Inferno. Essa é um campo minado. Essa aí mesmo. Às vezes eu tentei me enrogar daqui. A primeira vez que eu li o Faleiro, não sei quem que mandou, mas eu recebi 2 ou 3 livros, os livros pequenininhos assim. Um era o Vila Sal. Aí era verão, em casa, né, escrevendo para o Correio do Povo. Aí chega aquele livro, vou dar uma olhadinha. Aí eu comecei a ler, cara, e disse, esse cara escreve muito bem. O cara tem um ouvido para como as pessoas falam. Normalmente é o mais difícil, né, de conseguir reproduzir a frase coloquial. Normalmente no texto ela fica mais engessada. Quando o cara consegue isso, tu diz assim, bom, aqui, cara, eu fui lendo, esse cara é bom. Eu escrevi um texto assim, ditirâmico, dizendo, tá aí um escritor, esse cara aí vai estourar, porque ele é bom. E o Fischer já conhecia. Eu também, no meu caso, foi o primeiro livro do Faleiro, chama Vila Sapo, que foi reeditado agora há pouco, né, pela editora Todavia. Saiu pela Venas Abertas, né, que é lá de Belo Horizonte, né? Isso. Que é uma editora, aliás, muito interessante, que tem todo um projeto que é meio autopublicação, quer dizer, o autor se envolve muito na venda, na produção e tal. E quem me deu foi o Joselito Zala, que era professor do Faleiro lá no EJA, do Colégio de Aplicação. E o Joselito me disse, vai gostar desse aqui e tal. E aí também eu li, fiz uma resenha, fiquei fascinado pelo livro, né? E aí, a partir disso, a gente começou a conversar, e aí o Faleiro trabalhou não apenas produzindo textos para Parentes, mas trabalhou como editor, ajudando a produzir a Parentes Mas de onde é que surgiu isso aí, né? 2 anos. Por aí. Sai do colégio, né? Toda dificuldade grande e tal. Como é que tu lia bastante já nesse período? Como é que tu te interessou pela literatura, por querer ser escritor? Não, eu comecei a ler bem tarde, isso é outra coisa que eu sempre falo quando eu converso com as pessoas. Eu devia ter 20, 21 anos quando eu me tornei leitor. Mas, cara, eu tenho uma tendência à produção, tá ligado? Todos os negócios que eu me envolvo, eu não consigo ficar em paz só consumindo as paradas, né? Então, tipo, tem coisa que eu só não aprendi a produzir, tive vontade, por falta de acesso aos recursos materiais, assim, tipo... Pô, gostava muito de cinema uma época, via muito filme e tal. Só não peguei uma câmera pra ir fazer meus filmes, porque não tinha uma câmera pra pegar. Mas tu querias contrariar tua irmã também, que tu contas com frequência. A irmã dele deu sim. uma desafiada. Isso é como eu me tornei leitor, né? Como ele tornou leitor, mas daí como ele tornou leitor, ele disse, eu vou escrever. Através de um bom desafio, então. Exato, topei o desafio da minha irmã, mas eu sempre conto isso, que era pra ter o prazer de ler um livro e dizer pra ela que não gostei. Eu ia dizer, olha, eu li um livro inteiro e não gostei, mas me tornei leitor. Pra ler, eu li e não gostei. Só que daí, como acontece com a maioria das coisas, tipo, eu gosto muito de música. Daí eu fui aprender teoria musical, comecei a compor, toco alguns instrumentos. Quando eu tive acesso às tecnologias, meu primeiro computador e tal, eu me fascinei por programação, fui aprender algumas linguagens de programação, faço meus próprios aplicativos. Então, quando eu comecei a ler, muito naturalmente, eu comecei a escrever meus próprios textos também. E aí tem uma história maravilhosa de que tu lia muito esses... Como é que é esse japonês? Mangá, não sei o que. Mangá,
O Faleiro gostava de desenhar também, pode contar essa história. E aí tu começou a escrever e desenhar envolvendo gente da tua parceria. Sim, assim, sim. Isso foi antes de me tornar leitor, né? Eu gostava muito de mangá e, como acontece com tudo, comecei a fazer os meus próprios mangá. Comecei a desenhar e tal, com as folhas de ofício, tudo muito caseiro, né? Cortava no meio as folhas de ofício pra render, né? Era o dobro de página. Cortava no meio, fazia ali e tal. Fazia o desenho e tudo. Não, tudo desenhado. Quadrinhos mesmo, né? Pra quem não tá familiarizado, o mangá, acho que a única diferença que ele tem em relação aos quadrinhos mais ocidentais é que ele é todo em preto e branco. Só as capas que são coloridas e os momentos de ênfase dentro da história são coloridos também, e se lê ao contrário, se lê de trás pra frente, né? E era isso que eu fazia, assim, no mesmo formato. E a Dalva, sobre isso que tu falou, ela comenta que ali já estava a semente do tipo de literatura que eu faria, porque justamente eu botava os meus amigos, os meus familiares, eram os personagens, né? E a história como um todo era uma grande imitação das coisas que eu gostava, né? Eu gostava o quê? Mortal Kombat, jogos, Killer Instinct, e aí os anime Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball. Então não era original, era uma mistura de tudo isso. Os caras tinham as armaduras igual nos Cavaleiros, e aí eles soltavam uns raios igual no Dragon Ball, aí arrancavam cabeça igual no Mortal Kombat. Eu botava dali meus vizinhos, meus parentes a brigar. E era doido que eles começaram a acompanhar a história, começaram a ir lá em casa perguntar como é que tava indo. Já tá pronto a próxima revistinha e tal. Trazer novos fatos da matéria-prima. E eles discutiam entre eles, tá ligado? Tipo, na revistinha lá eu te dei um pau, eu te ganhei, não sei o que, tu até morreu. Aí o cara, não, mas eu fiquei sabendo que daqui a 5 números eu vou ressuscitar e vai ter... Agora, é muito doido. E aí ele teve a infeliz ideia de jogar tudo isso fora, imagina. Seria hoje em dia, que ele é um cara famoso. Nossa, me arrependo. E agora que ele é famoso, ele não faz mais mangá. Eu me arrependo de ter jogado fora, cara, porque... Mas o sentimento que me levou a jogar fora foi o seguinte. Foi também o sentimento que me fez jogar fora muitas coisas que eu escrevi, na real. Que era... Eu sentia que eu ia melhorando, né? Gostava cada vez mais das coisas que eu fazia. Porra, isso era muito evidente nesses quadrinhos. Cara, tu pegava o primeiro, assim... E aí o mais longo que eu fiz tinha uns 40 números, eu acho, sei lá. Aí tu pegava o último, os desenhos eram muito melhor, sabe? A história era mais bem elaborada e tal. Aí eu, vou jogar fora e vou começar a fazer uma agora boa do início ao fim, né? Era esse o sentimento. Eu tinha vergonha dos primeiros, assim, era todo meio... A literatura do Faleiro, assim, para quem olha de fora, assim, ela me lembra um pouco vários escritores, certamente. Tem muita gente que associa com o Bukowski, que tem um pouco da coisa do escritor maldito. Eu associo muito com um escritor que eu gosto muito, que é o Michel Houellebecq. Eu acho assim que tem uma coisa, sabe, um pouco do personagem marginal, no sentido de que está à margem da sociedade da grana, da sociedade dominante, mas que consegue ser muito inovador. E que consegue ser inovador justamente por isso, sabe? Porque tem uma história real. Assim, a gente lê e pensa, esse negócio aí é verdade, isso aí não é literatice, é a vida efervescente. E não é o cara que está à margem, digamos, e fica só dizendo, que horror, que eu estou à margem. É o cara que está à margem, mas olha para o centro, olha e diz assim, eu entendi o que vocês estão fazendo. Margem, agora ele está no centro, agora ele é a elite intelectual do país. Para quem não conhece, ainda só para apresentar, né? Então tu tem o Vila Sapa, que é um livro de contos, digamos, né? Depois tem um livro de crônicas, todas elas para nosso grande orgulho, publicadas antes na Parentes, que se chama Mas em que Mundo Tu Vive? Tem cada crônica maravilhosa. E depois tem um romance chamado Supridores, essa é a obra publicada até agora, né? Que aí ele foi para Todavia, e aí a Todavia, no Brasil é Companhia das Letras e Todavia, e depois as outras. Sabe que eu fico feliz de ver vocês me fazendo esse elogio, fico muito feliz mesmo, porque eu tava pensando, né, os caras às vezes olham pra mim, não é só uma questão da origem, mas também, sei lá, do modo como eu me visto, do modo como eu falo, as pessoas às vezes pensam que eu não tenho competência pra fazer as paradas, tá ligado? E aí, tipo, eu tava até pensando, eu viajei muito, né, tô viajando muito, eu tenho medo de andar de avião, aí eu vou de ônibus. Aí esses dias... Vai até onde é que tu foi? Até não Fortaleza? Não experimentou um Rivotril? Eu viajo de avião, tomo Rivotril. Até onde tu tá indo de ônibus? Não faz isso. Muitos lugares, muito longe, já fui pro Nordeste, Fortaleza. Eu fui a Salvador uma vez, 3 dias. Embaçado. Eu fiz isso por falta de dinheiro. Mas eu te dou essa sugestão. Eu tinha idade para isso, Julemiro. Hoje eu não consigo mais. Rivotril sublingual.
Não, meu, Qualquer viagem de avião dá para fazer. Não, ó, eu vou dizer o seguinte aqui, ó, pra gente economizar o nosso tempo. Como eu tenho medo de avião, eu viro tema. Em qualquer lugar que tiver uma reunião de pessoas, isso vira tema, vira o assunto. E todos os conselhos que puder imaginar já me deram. Já me deram esse? Não. E aí eu sempre tenho um motivo para cada um deles. Por exemplo, do Rivotril. O que acontece? Imagina que o avião teve um acidente leve no pouso, meio que destruiu uma asa ali e tal, vai pegar fogo, só precisa fugir. E aí só. tu tá muito calmo. E aí tu tá ali, pô, não consegue levantar, apagado. aí eu quero estar em perfeitas condições de fugir. Certo. Mas, cara, aí eu andando de ônibus, um dia, só pra voltar a retomar o que eu tava dizendo, um dia eu fiquei viajando e olhei, pô, nunca peguei um ônibus com uma mulher dirigindo, nunca é uma mulher dirigindo. E aí eu fiquei pensando que eu acho que ela não passaria credibilidade, tá ligado? Imagina a menina chegando, senhores, vou conduzi-los até São Paulo. Eu acho que tem gente que não ia, né? O que é um horror. Aí depois eu fiquei pensando que... Em avião já apareceu isso. De uma mulher piloto dizer e tem gente que se recusa. Pois é. E aí eu fiquei pensando, mas isso daí não é um troço só de gênero. Eu fiquei pensando, chegando eu com esse naipão aqui, com a camisa do Chicago, esse risco na cabeça. Seguinte, rapaziada, vou levar vocês até São Paulo, lá certo. Imagina? O que as pessoas iam pensar? Então, tipo, as pessoas não conseguem acreditar que eu seja competente em alguma parada, tá ligado? As pessoas olham pra mim e, tipo, esse cara não pode fazer literatura. Ele tem que fazer uma coisa menor, tá ligado? E eu fico feliz que vocês digam que eu faça boa literatura por causa disso, porque muitas vezes, assim, as pessoas não levam fé no meu trabalho. E às vezes é uma galera que eu sou mais competente que essa galera, na real, tá ligado? Tem uma coisa na tua literatura, que o Joemir falou isso já por escrito também, que tu tem um domínio de vários registros da linguagem, assim, né? Porque tu tem esse negócio de fazer a fala do cara que tá conversando com os camaradas na quebrada, não sei o quê, mas de repente o teu narrador é um cara que fala português culto, exigente e tal, né? Isso talvez seja uma coisa interessante de especular, né? Como é que tu adquiriu esse controle? De onde é que tu tirou esse negócio de saber reproduzir a fala, mas de repente também escrever como quem tivesse, entendeu? Falando na frente do juiz, assim. Eu durante muito tempo não escrevia próximo da oralidade, assim, era muito mais pautado numa linguagem mais formal. E tu achava até que não era correto, não era adequado escrever. Eu era preconceituoso linguístico, né, comigo mesmo. Achava que tinha o jeito certo de se expressar, o jeito errado, e o que eu considerava certo eu não botava nos meus livros. Era assim. Isso mudou com o Vila Sapo, né? O Vila Sapo foi... eu tive toda uma conversa com um linguista da Bahia, o Marcos Oliveira, e ele foi a primeira pessoa que me fez entender a linguagem como ferramenta de dominação e de que não é à toa, não é aleatório essa escolha de assim é certo e assim é errado, tem toda uma questão política ali. Foi uma conversa longa, a noite toda a gente conversou. Isso tudo rede social, né? Não foi ao vivo. Né? Sim, e eu, vou ter que botar isso nos meus textos e tal. E aí a experimentação disso foi o resultado disso foi o Vila Sapo. Foi a primeira vez que eu me aproximei assim da oralidade. O Supridor estava pronto, inclusive, eu sempre conto essa anedota, né, com os traficantes no fundo do beco dizendo, dir-lhe-ei o seguinte, meu. Sabe, era isso, era nesse nível. O traficante e o Temer. Vou-lhe as fuças. aí, tipo, depois que eu fiz o Vila Sapo, eu fui lá trabalhar nos Supridores para mexer nessa questão. E eu podia... É tudo muito circunstancial se tu parar pra ver. Era uma descoberta pra mim, saiu o Vila Sapo, tá? Daí os Supridores eu fui trabalhar essa questão da linguagem mais próximo da oralidade e tal, e aí fiz esse trabalho só nos diálogos. Eu podia ter feito isso na narrativa em terceira pessoa também. E aí resolvi não fazer por alguns motivos. O narrador, eu vou dar um spoiler aqui, né? Quem é o narrador, quem é que tá narrando o livro, né? Se tu parar pra pensar quem é esse narrador e o que tipo de coisa que ele andava lendo, o tipo de referência que ele tinha, faz muito sentido ele escrever daquela maneira o romance. Esse é um dos motivos. O outro é que eu gostei do contraste. Eu gostei muito assim do efeito que dava quando terminava ali um trecho narrado em terceira pessoa e vinha o diálogo, assim, sabe? Eu acho que um fortalecia o outro, assim, achava muito interessante. Então, por alguns motivos, eu resolvi deixar assim.
O Brasil tem 3 escritores muito interessantes atualmente, né? Vamos chamar assim de nova geração, nós que já somos os velhinhos, né? O Fischer, por exemplo, é o novo Guilhermino César na URGS. Né? Eu fui aluno da última turma do Guilhermino César. Guilhermino é um mito na URGS, e o Fischer também agora é um mito. Então, só não tem os cargos que ele tinha, né? O Itamar Vieira Júnior, o Jefferson Tenório e o José Faleiro são 3, assim, é um meio de campo, assim, tipo aquele do Inter de 75, 76. O negócio é assim. E eu agora cheguei a uma conclusão que eu vou anunciar aqui, vocês me cobrem depois. O Itamar Vieira Júnior vai entrar na Academia Brasileira de Letras daqui, assim, no máximo 2 anos. Eu cheguei a essa conclusão. Tem toda aquela pressão para que tenha negro na Academia Brasileira de Letras. O Gilberto Gil não conta, porque ele é tão uma sumidade que está acima de tudo. Tem que entrar uma mulher negra, é claro, mas pensando, assim, olhando alguns sinais que estão aparecendo, inclusive na televisão brasileira, eu cheguei à conclusão que o Itamar vai entrar rapidinho. Faleiro vai levar mais um tempo, porque ele é, digamos assim, mais maldito para a Academia Brasileira de Letras. Mas não duvido que entre também. Faleiro, só aí depois contra mim, meu. O que depois contra ti? Entrar para a Academia Brasileira de Letras? Claro. Tá ser cogitado. Já está sendo cogitado, né? Não, eu ia dizer, Faleiro, uma coisa interessante também, que tem esses 3 que o Juremir falou, que são realmente 3 valores, assim, destacados, superiores e tal, mas tem muita mulher também escrevendo, né? Mulher, digamos, periférica, se usa esse rótulo agora, né? Antigamente usava outras palavras, né? E tu é um cara que promove muito o jeito, tu divulga e tal, gente, né? Tipo a Lília Guerra, né? Para não falar da Dalva, né? A tua namorada. Não sei, tu queria que tu falasse um pouco isso, assim, como é descobrir, como é que foi assim na tua vida e descobrindo esses parceiros assim que têm história parecida ou semelhante e tem uma ideia de literatura também semelhante. Isso é recente pra mim, né, meu? Ali na época um pouco antes de eu publicar o Vila Sapo, cara, eu nem sabia que tinha todo um movimento de escritores assim com uma origem social, uma experiência social parecida com a minha, não fazia ideia disso. E quando eu me tornei leitor, voltando até um pouco mais atrás, eu li o que caía na minha mão, tá ligado? Os livros que tinha ali em casa, aí quando eu li esses, assim, que davam... Tu contaste o primeiro livro, aquele que tu leste pra contrariar a tua irmã, qual foi? Besta Fera. Besta Fera. Um livro de lobisomem. Pô, era muito massa. Não sei se eu gostaria se eu lesse hoje. Claro, né? Hoje teu gosto já mudou. Aí eu ia lendo o que aparecia, assim, né, o que me davam, iam jogar fora, não, dá pra mim, me dá e tal. E aí, eu só fui começar, muitos anos depois, eu fui começar a poder comprar, escolher o que eu ia ler, e aí eu tava influenciado por essas leituras, e fui atrás justamente de mais gente assim, sabe, muito clássico, muito estrangeiro, sabe, tipo Dostoiévski, Hermann Hesse, Edgar Allan Poe, fui atrás de muita leitura assim, e aí ali, um pouco antes de eu publicar o Vila Sapo, eu escrevi um texto que tá no Vila Sapo, que chama O Otário com Sorte, e postei nas redes sociais. E aí viralizou, assim, pros meus padrões, né? Que eu tinha até então umas 6 curtidas em cada publicação, umas 4 só de ti, assim. Aí, tipo, porra, teve, sei lá, centenas de pessoas, assim, comentaram, curtiram, compartilharam. E aí ali começou a aparecer muita gente nesse corre, assim, gente que tem a mesma origem social que eu, a mesma experiência social, e tava no corre para tentar publicar, ou já tinha até publicado. Uma galera, assim, aí eu conheci muita gente, conheci o Evanilton Gonçalves, de Salvador, que é escritor também, escreveu o prefácio do Vila Sapo, conheci a Dalva, que veio a ser minha namorada, escritora também, até o Giovanni Martins chegou a comentar, lá tinha visto ele no Bial pouco tempo antes, uma entrevista no Bial, e quando veio o cara tava comentando lá, assim, uma galera, e aí eu comecei, então é muito recente para mim fazer esse movimento de resgate, de ir atrás dessa literatura que por uma série de motivos acabam, a gente não fica sabendo, que tem uma literatura que diz mais respeito, né, ao modo como a gente experimenta a sociedade. Só que o esforço, particularmente de ler mulheres, passa muito pelo meu relacionamento com a Dalva, que é uma feminista ferrenha, assim, e é graças ao convívio e à relação que eu tenho com ela que eu começo a entender, assim, que tipo, tem uma série de violências e exclusões que é difícil, cara, da gente se dar conta porque a gente não sofre essa violência. Então, tipo, eu comecei a ver
Que, porra, é difícil pro cara que é pobre da quebrada publicar, é difícil. E agora tem uma galera publicando, pô, que massa. Mas é difícil pra mim ver, e eu comecei a perceber, que essa galera da quebrada, a maioria daí é homem, tá ligado? Durante muito tempo os negros não publicaram, agora tem uma galera negra escrevendo, mas a maioria é homem. A Conceição Evaristo, eu fiz uma entrevista com ela, e ela disse, nesse sentido, ela disse assim, olha, ela é uma escritora hoje conhecidíssima, consagrada, mas ela ainda não estava, e não sei se já publicou pela Companhia das Letras, por exemplo, alguns homens negros entraram, o próprio Itamar está na Todavia, mas um monte de gente foi furando esse bloqueio. O Jefferson estava na Companhia das Letras. O Jefferson é na Companhia, mas ela ainda não chegava. Ele disse, olha, é mais fácil, mesmo para os homens negros, é mais fácil para um homem negro do que para uma mulher negra. Sim. Com certeza. E aí, eu fui me dando conta dessas exclusões, essas violências que a gente não sofre. E, cara, eu fico pensando que essas exclusões, essas violências, essas dificuldades, eu faço uma ilustração sempre que me ajuda a pensar essa parada que parece que tem uma série de gargalos, assim, tá ligado? Sim. Tipo, vamos pensar da perspectiva da mulher. O que acontece? Já é difícil ela se empenhar ali na produção, estudar, pesquisar e... sabe, e se encarnar mesmo na produção literária. Por quê? Porque tem tripla jornada, cuida dos filhos, cuida da casa, trabalha também, já é muito difícil ela se interessar e querer mexer a mão ali para escrever. Isso é um gargalo. Só aí já vai um monte de moleque que não consegue nem sequer começar a produzir. Tá? Daí ela começa a produzir, ela passou por isso, ela começa a produzir e tal. Aí vem as barreiras de não legitimarem o que tu tá fazendo, tá ligado? Tipo, olharem, tipo, só que é ruim. Mas quem tá dizendo que é ruim são homens de espaço de poder, assim, os editores, os donos das editoras, aquela galera que vai olhar e vai dizer que aquilo ali é ruim, provavelmente não diria que era ruim se fosse uma mulher que estivesse avaliando isso. Então mas se ela passa daí e ainda consegue publicar, aí tem o apagamento. É mais um negócio. Então tem uma série de mulheres que produziram coisas muito bacanas. Chegar na leitura também ainda, né? Tem que chegar na leitura e aí depois de um tempo ainda é como some, desaparece, é como se não tivesse existido aquela parada ali. E é muito assustador isso, porque isso não se explica pela qualidade da produção delas. Não é assim, é porque é ruim. A Lília é um bom exemplo. Lília, Zaine, uma série de escritoras. Cara, a Lília, quando eu li, eu fiquei com vergonha, velho. Tá ligado? Porque eu tinha acabado de lançar o Vila Sapo, tava muito feliz com as coisas que estavam acontecendo, mas é um livro curtinho, com 6 contos, agora a nova edição tem 7, mas a original tinha 6. Eu fui ler o da Lília, tinha 30 contos, um melhor que o outro, assim, muito bons os contos, assim, muito bons, cara. E eu me lembro que eu li e pensava, no próximo não pode ser tão bom, não é possível, e o próximo era bom também, era melhor. Ela não vai conseguir. Era impressionante, assim, cara, e aí, tipo, eu comecei a perceber que aquele livro não recebeu o destaque que o meu recebeu. Então tu começa a perceber essas paradas, assim. Não é fácil. Fala um pouco dos supridores do livro, da ideia, da sacada, como é que foi tudo isso? Que é anterior ao Vila Sapo, né? Tu disse, a produção dele é anterior. Né? É anterior. Essa história é longa, cara. Eu vou ter que voltar lá nas primeiras coisas que eu escrevi. Primeira coisa que eu comecei a escrever, quando eu decidi que ia ser escritor, eu peguei uma das minhas histórias em quadrinhos, dos meus mangá lá, que estava interminado, e comecei a contar a mesma história escrevendo. Mostrei pra minha irmã. Minha irmã olhou e disse... É importante contar da tua irmã, né? Qual é a história dela, porque ela tem uma vivência artística que é super importante. Já é o segundo momento da irmã aqui. Sem a irmã não teria saído os livros, pelo que eu tô vendo. Com certeza. Ela é uma irmã mais velha. Irmã mais velha, metida com arte. Trabalha com teatro popular. Não, ela é atriz, diretora e tal. Cara, é isso, né? Tem sempre uma história. É difícil pensar um recorte, né? Nas entrevistas, nas conversas, porque tem uma história, mas tem uma história anterior, e tem uma história anterior. É muito interessante isso, cara. Tipo, quando a gente foi morar na Cidade Baixa, né? Que eu falei que morei uns anos na Cidade Baixa, minha irmã era um pouco mais velha que eu. Depois, quando meu pai se separou da minha mãe, aí eu voltei com a minha mãe pra Lomba do Pinheiro, porque lá tinha escola de ensino fundamental. Mas a minha irmã ficou com meu pai porque tinha ensino médio de qualidade por ali. Ela estudou no Paula Soares. E depois ela foi pro ali, aquele que tem ali onde era os desfiles, sabe? Augusto de Carvalho, onde eram os desfiles. Parobé. Aí fazia ali um técnico. Aí ele conheceu umas pessoas que gostavam de teatro, começou a ir no teatro. Cara, tipo, olha a vivência. E aí é por isso que ela vai começar a ler muita coisa. Queria fazer teatro, entrou pra universidade, foi fazer teatro. Acho que o nome do curso era Pedagogia da Arte, uma parada assim. Aí foi fazer esse curso. Erix, né? E aí, isso, da UERGS. E aí toda vez que ela voltava pra visitar a gente lá no Pinheiro, ela
ela, pô, tem que ler, é importante e tal. Então vê que doido, né, cara? Se a gente não tivesse ido morar na Cidade Baixa, não teria respingado em nós essa parada, né? Respingou primeiro na minha irmã e da minha irmã respingou em mim depois. Que então, é o acesso, né, bicho? Pois é, não, é uma coisa de louco, cara. É uma coisa de louco. Mas daí, voltando ao que tu perguntou, eu mostrei pra ela o que eu tinha escrito. Ela falou, não, pô, legal e tal, mas eu queria ver tu... Porque era um negócio meio fantástico, tá ligado? Era meio maluco, assim, meio ficção especulativa. Mas eu queria ver tu escrever uma coisa mais concreta, mais como é a nossa vida e tal. E eu achei que fazia sentido o que ela falou e essa foi a primeira semente dos supridores. Tá, fiquei com isso na cabeça. E aí a minha irmã, aqui vai aparecer já num terceiro momento. Como é que é o nome da tua irmã? Caroline Faleiro. Caroline Faleiro. Ela, por algum motivo, acreditava que eu tinha potencial para alguma coisa, então toda vez que ela via eu me interessando por alguma coisa, ela ia fortalecer. Quando eu me interessei por desenho, ela me pagou um curso de desenho, sabe? Sempre fortalecia. Aí ela me levou pro teatro, na esperança que eu me interessasse, virasse ator e tal. E aí eu fui pro teatro, conheci os colegas dela e tal. Tu chegou a trabalhar como... Claro, trabalhei alguns anos. Né? Não, palhaço foi depois. Ali com ela, no grupo Papel Trilho... de galã, nada? Não. Só palhaço. Galã não rolou. Tu vê que absurdo, né? Injustiça. Pois é. Aí, não, mas ali... Aqui não sobraria para nenhum de nós. Mas ela tentou. Ela tentou fazer eu encenar e tal, mas não leva o jeito. Não rolou. Aí eu entrei ali, eu trabalhei como músico, né? Porque o primeiro espetáculo que a gente montou era A Decisão, do Brecht. E aí o Brecht tinha um parceiro músico, eu nunca me lembro o nome do cara. Kurt Weill. Eu acho que talvez. E aí ele compunha, né, as músicas para os poemas que o Brecht escrevia. O texto, a dramaturgia era traduzida para o português, e aí obviamente mudou o número de sílabas, não cabia mais a melodia composta lá pelo parceiro do Brecht. E aí eu entrei pra isso, pra compor a parte musical desses poemas e tal. Qual instrumento que é o teu base de instrumentos? Tu fazia isso? Eu toco cordas, violão, cavaco, banjo, olha, isso vai dar uma dupla com o Nando, hein? É porque eu toco, eu já me interessei por isso. E foi professor de violão. Cordas, o cara toca sino também, forca. E tiver... Aí imagina, daí eu cheguei ali, galera, tudo marxista, tá ligado? Pá, falando sobre Marx e tal, eu nunca tinha ouvido falar. Eu me lembro até do meu pensamento que eu tive, pode parecer absurdo agora, pode parecer uma piada, uma anedota, mas é real. Eu pensava, pô, então outras pessoas pensam sobre injustiça, né? Sobre por que as pessoas trabalham tanto, ganham tão pouco. Eu achava que só eu pensava nisso. Só tu tava ligado nessa. Aí tipo, cara, não, as pessoas falam e há muito tempo e de maneira sistematizada, tá ligado? Tipo, na academia e tal, eu, pô, que da hora isso aqui. E aí já é a segunda semente dos supridores, então, envolvimento com o marxismo. E aí, cara... tem o Marx no supridores. Não. Sim, escrito em português, evidente. Não, isso é uma coincidência, cara. Uma coincidência, eu não fiz de propósito. Não foi pensado, né? Não foi. E até abrindo parênteses sobre isso, cara, tipo, eu tava escrevendo o livro lá, pelas tantas eu me dei conta que o nome do cara era Marx, mais suave igual, né? Mas é que como eu tava tendo contato com o livro graficamente, vendo, né? Aí porque isso tu só nota pelo fonema, né? Quando tu pronuncia aquilo, tu vê que soa igual. Aí eu demorei, mas quando eu notei, puxa, vou ter que trocar o nome desse cara, cara. Aí tem que trocar em todas as páginas. Botou o primeiro nome dele, chamou Carlos Marx, daí. Não. Aí eu olhei assim, vou tentar fazer um negócio aqui, que é o negócio que tá no livro. Que é quando ele fala, pô, então o cara era Marx que nem eu. Não, era Marx com X, né? Aí eu fiz aquilo ali e pensei, não, ficou horrível isso aqui, não, eu vou trocar depois, né? Eu tava com preguiça, deixei pra depois. E aí o livro acabou sendo publicado assim, eu me esqueci. De ir lá e trocar o nome de casa. E aí agora, lá da Cidade Baixa também, se eu não me engano, acho que foi o Luiz Gomes da Celina que me contou isso, que tu ficaste com outro, digamos assim, um legado da Cidade Baixa. Jogar sinuca naquele boteco que tem, uma sinuca que tem na esquina da José do Patrocínio com a Venâncio Aires. Eu sempre sonhei em jogar sinuca. Tu jogar sinuca lá mesmo, joga sinuca lá ou é invenção? Eu conheço, esse aí é o João de Barro, né? Eu acho que é bem na esquininha ali. Eu já joguei lá, mas não é lá que eu acho que dá boas histórias de se jogar lá. Eu joguei muito ali. Olha sim, só. Um pouquinho na esquina, lá, na sequência tinha o Copacabana ali, que não tem mais. Isso. Mas não é lá então que tu joga sinuca, porque tu gosta de sinuca. Mas até hoje tu passa lá, não sei se tem as mesas de sinuca, mas de noite a gurizada tá lotada naquela esquina ali. Acho que tem lá em cima, né? Sobe, vai lá em cima. A Cidade Baixa é impressionante, né? Como é pulsante, né? Lá. Continua. E vai descobrindo novos locais, assim, vai se ampliando, assim, é realmente
algo diferente a Cidade Baixa. Sim. Eu jogo na Sarmento ali, meu. Aí na Sarmento. Tá ligado? Bom, tá, é Quase na visível esquina isso. com a Perimetral ali. No finalzinho dela ali. Agora, tu também tiveste muitas profissões, assim, profissões obreiras, gesseiro, o que mais que tu fizeste? Na construção civil eu fui servente de tudo. De gesseiro, de pintor, de carpinteiro, de pedreiro. Mas trampei em outras paradas também. Trabalhei de porteiro, trabalhei em cozinha. Quando eu morei em Campo Grande, eu trabalhei na cozinha do Outback lá, né? Inclusive, antes disso, trabalhei na cozinha aqui no Barba Azul, que isso tem a ver com a sinuca até, tipo, porque eu comecei isso muitos anos atrás, assim. Trabalhava na cozinha e vinha os whisky, os caras não... Sobra de uísque. Sobra de uísque. Sobrava, eu tomava um gole, ia embora todo dia bêbado. Todo dia eu ia embora Tu bêbado. gostas de uísque, né? Depois, aprendi assim, trabalhando lá. Não, vou dar pro Santos, eu botava fora, o Santos era tu mesmo, né? Aí depois disso, quando eu fui a primeira vez jogar ali na Sarmento, que eu vi os uísques que eu me lembrei, pô, é verdade, existe essa parada, anos depois, né? E aí comecei a pegar o gosto de tomar e de jogar ali e tal. Mas, cara, eu comecei a jogar ali com um brother meu, poeta daqui de Porto Alegre, o Marlon Pires Ramos. Eu tinha recém-publicado Vila Sapo e ele tava com o primeiro livro dele, chama Mar Lírico. E a gente ia junto botar no correio, ele morava agora, não mora mais, morava em Viamão, é bem perto do Pinheiro ali, né? A gente vinha junto no centro, botava os livros no correio e ia pro Pinheiro jogar sinuca, tá ligado? Aí ficava jogando lá e tal, aí um dia a gente tava pelo centro e falou, meu, temos que achar uma sinuca aqui, né, meu, pra não ter que ir lá jogar, né? A gente bota ali e pum, aí achamos essa aí, tá ligado? Aí começamos a jogar ali direto. Que legal, eu ia te dizer, vamos aproveitar e botar mencionar outros escritores que estão no teu circuito, assim, aqui na cidade, que mereceriam ser mais conhecidos. Certamente tem muito mais do que eu conseguiria mencionar, cara, mas tem o Marlon, tem o Duan Sonde. Duan Sonde, um cara muito interessante. Tu fizesse uma entrevista com ele uma vez para Aparente. Sim. Uma entrevista aí, uma reportagem. Sim, sim. Tem a Doris Soares. Tayasmin. E tu és parceiro do Jefferson Tenório também, né? Vocês são amigos. Sim, sou um amigo. Eu conheci o Jefferson quando tinha recém-lançado Vila Sapo, inclusive. Eu fui levar um exemplar para Fernanda Bastos. Fernanda Bastos, que também é uma poeta interessante. Demais. Fui entregar para ela um exemplar e ela estava fazendo uma leitura comentada, uma audição comentada acho que Sobrevivendo no Inferno. Eu cheguei lá, tava o Jefferson lá. Eu, porra, olha aí. E eu tinha conhecido o Jefferson assim, de vista, porque ele foi fazer um lance lá na Lomba do Pinheiro, lá, um festival literário que teve lá, que fizeram lá na MAPA. Na escola. E aí eu fui lá. Não, nem foi na quadra da escola de samba, se não me engano, da MAPA lá. E aí eu tinha visto ele ali, até fiz uma pergunta. Eu era um cara muito tímido, assim, precisei reunir todas as minhas reservas de coragem pra fazer uma pergunta pro Jefferson quando ele foi. Ele tava lançando Estela Sem Deus e tal. Eu tinha visto ele lá a primeira vez. Aí cheguei, ele tava ali na audição comentada da Fernanda, daí dei um livro. Desde então a gente amigão. Se vemos direto quando eu vou pra São Paulo, quando ele vem pra cá também. Aliás, tinha uma sugestão que eu fiz pro Faleiro, ele não aceitou, né? Mas devia ter aceitado. Ele não aceitou. Entrado no caminho do bem. E olha que tu tem um prestígio enorme com ele. Tu convidaste o Faleiro e ele veio direto. A última vez que eu tentei convidar o Faleiro... Nem te respondeu. Não, ele disse que eu tinha que falar com a assessora de imprensa dele lá em São Paulo. Aí eu não falei. Deixa eu me defender aqui agora. Mas se não fizesse isso pro Jeremias, eu não acredito. Eu fiz sim. Mas não tô dizendo. Tô dizendo isso porque eu acho uma boa piada. Sabe que eu não me sinto nem um pouco confortável de fazer isso, mas assim, eu não tava conseguindo dar conta das pessoas me convidando pras paradas. E aí, quando me ofereceram esse serviço lá, que bênção, né? Isso aí vai me ajudar um monte. De fazer a tua agenda. Fazer minha agenda, cuidar dos convites. Porque, cara, tratar com uma pessoa demora. Não é um e-mail, vai, vamos, ok, já era. Não, é 20 e-mails. Quando, que dia que dá. Pô, eu não consigo mais ficar fazendo isso. Qual é o cachê, que é importante também. Claro. E aí, quando me ofereceram esse serviço lá, que benção, né, e tal. A primeira coisa que elas me disseram é o seguinte, mas tudo passa pela gente. Alguns amigos vão entrar em contato, querer te convidar para as coisas, não pode, tu tem que falar com a gente. Pergunta porque senão... central disso. Por que o Juremir teve que passar pela agência e o Fischer não?
que trabalhou com ficha Essa na é a parede. pergunta central do É programa. porque eu dei uma sugestão para ele não aceitou, ele ficou invocado. Olha só, é Mas o interessante Fischer assim, já passou, já não passou também pelas meninas lá? eu vi o Nando, como Já passei, sim. jornalista também, eu vi alguns grandes talentos nascerem e se desenvolverem. E eu penso que isso vale para o Jefferson Tenório, vale para o Zé Faleiro. Eu vi no futebol, por exemplo, eu vi o Ronaldinho Gaúcho, guri, de ir na casa deles, sabe assim, uma casa muito humilde lá na Cruzeiro, e depois eu vi o cara crescer. Eu vi isso, o Ronaldo do Fenômeno, eu fui entrevistar o Ronaldo Fenômeno na Holanda quando ele tinha 18 anos. O treinador disse assim, eu nunca consegui falar com ele, porque a gente não fala nenhuma língua. Faria a tradução, aí eu traduzia ali, o cara falava francês, eu traduzia o cara para ele, não pode ficar namorando o tempo inteiro, ele tem que treinar. E depois eu vi esses caras se transformarem nos monstros, cara. E aí eu fico pensando que isso também na literatura, o Faleiro. Eu fiz uma entrevista com o Tenório num programa que eu tinha na UniTV, o Fischer participou lá naquele programa um tempão. O Tenório bem tímido, começando, ele tinha lançado o Beijo na Parede pela subida. E agora os caras são uns monstros, cara. Os caras são assim, escritores de fama nacional. Traduções internacionais. Que diferença isso, bah, né, cara? Bravo. Mas deixa eu contar qual é a sugestão que eu dei para ele que ele não aceitou. Isso é ingratidão dele. Não, na verdade foi o seguinte, quando ele fez uma das viagens dele lá para Fortaleza, não sei onde, né? E ele no Facebook, acho que era no Facebook, na volta ele botava uns relatos da viagem, porque daí a viagem é essa de ônibus, entendeu? Que demora uma semana e tal, né? E aí numa viagem dessa, tu já começa a fazer aquela parceria, tem uns caras que tu já sabe quem são, entendeu? Os caras que descem para fumar quando para, né? Tem toda uma... Tu cria uma trama, uma relação ali já. Aí eu digo, cara, só publicar aqueles posts que tu tinha feito, assim, já seria uma maravilha. Porque é um retrato do Brasil visto entendeu? Do ônibus interestadual. Era o filme Bye Bye Brasil, aquele, né? Só que em vez de ser de ônibus, era eles de carro de circo, né? O caminhão de circo circulando pelo país. Sim. Não, mas seria um livro muito bacana. Tu ainda vai me dar razão. Algum dia tu vai dizer assim, pô, Faleiro on the road. Toque, mas não é. Eu acho a ideia ótima, mas eu não posso, não tenho como agora, tem tempo, né? Eu não quero fazer isso. Cara, agora tu tá com contrato também, tu tá tendo que produzir. Exatamente. Livros, muita gente publica. Agora, são poucos os que têm a vida transformada pelos livros que publicam. Eu tenho a impressão que a tua vida mudou totalmente em função dos livros que tu publicaste. Acho que sim, cara. Mas sei lá, quem me conhece de perto, há mais tempo, percebe que essa transformação começou antes de eu começar a publicar. Eu diria que a coisa mais transformadora na minha vida foi o amor. A Dalva, a partir do momento que a gente começou a namorar, começou a conviver, isso me leva a publicar, sabe? Tipo, ela que me leva a tomar as iniciativas necessárias para que as coisas aconteçam na minha vida. Eu não tinha mais perspectiva de nada, não levava mais fé em nada. Entrei no EJA por causa disso, publiquei o Vila Sapo por causa disso, fiz uma série de coisas por causa disso. Eu me lembro, só como exemplo, poderia contar centenas de casos assim, mas eu me lembro quando uma feira do livro veio a Paula Ana Caona aqui, lançar o livro dela, o romance Tatu. Ela é uma francesa e ela tem traduzido isso que se convencionou chamar de literatura marginal. Ela pega essa literatura marginal brasileira e traduz pro francês lá, publica na França. Imagina, ela tava na feira do livro, ela falou, não, tu vai lá, cara, tu vai imprimir, vai imprimir um conto teu nas páginas, vai lá, vai dar na mão dela. Eu fui, sabe? Tipo, eu não tinha iniciativa de fazer. A gente tem sempre que obedecer às mulheres, principalmente as que gostam da gente. Amanda, a nossa diretora, tu fala um corte dessa parte aí, que foi o amor que mudou a vida dele, que nós vamos separar isso aí, vamos mandar para Dalva. Exatamente. Aliás, ele vai ficar com uma nota em casa. Não, a Dalva é uma figuraça mesmo, né? Porque, digamos, tirando todo o aspecto pessoal e subjetivo, que não é o caso aqui, mas ela, além de toda a história, ela é uma mulher muito inteligente, escreve muito bem. Demais. E tem uma visão das coisas, assim, que, pô, ela é doutora em antropologia, entendeu? Não é um troço que nasceu assim, entendeu? Né? Ela é uma mulher muito preparada, né? Sim, aí tu imagina, eu convivo com ela. Pensa o que é, cara, tipo, a gente acorda de manhã e vai até de noite problematizando a sociedade dos mais variados pontos de vista, de raça, de isso gênero, não dá problema. Olha, eu quando era muito jovem, eu tive uma namorada que era filha de um cara que ia herdar uma grande fazenda, eram assim, tipo, 4.000 hectares de terra. A gente passou, ela era legal, uma mulher muito inteligente, muito interessante, admiração por ela até hoje, mas não funcionou, cara, porque era luta de classes o dia inteiro. A gente estava ali sabe, era um troço assim, era muita diferença de
de grana. Sim. Mas o Brau, mano, o Brau tem um depoimento desse. Eu entrevistei a Eliane Dias, a esposa dele, e é mais ou menos uma relação que talvez me lembrou muito do que a tua relação com a Dalva, assim, de alguém que tinha uma visão de ver o talento do cara, né, e dizer para ele do talento dele, dar uma visão empreendedora para ele, de que ele poderia fazer com tudo, um direcionamento, né, com a capacidade que ele tinha. Né? Sim. Não, o afeto muda a vida de uma pessoa, meu. Só retomando o que o Fischer estava dizendo das viagens, cara, tu sabe que, daí tu falou, me lembrei, eu vindo de Fortaleza, de ônibus, e aí eu ia parar em São Paulo, acho que dava quase 3 dias, uma coisa assim. O que aconteceu de coisa, eu te contei, né? Não, tu contou uma do cara. O cara tava vendo pornô, uma coisa assim, não era? Não, tinha várias, assim, tipo, 1000 histórias. E aí foi isso, tipo, muito rapidamente as pessoas criaram uma intimidade que parecia vizinhos, assim. No mesmo dia todo mundo sabia o nome de todo mundo, assim. No dia seguinte chegou a ter uma boate, tá ligado? Tipo, fizeram uma boate no ônibus. Chegou uma noite, você acha que foi a segunda noite, a rapaziada comprou umas fortinhas lá, não me lembro o que era, agora se era cunhaque, um negócio assim, Coca-Cola, e fizemos um baile, o motorista putaço. E aí tinha um cara, é uma viagem, tinha um cara que levou pra ver no celular pra assistir os Velozes e Furiosos que se passa no Brasil, tá ligado? Velozes e Furiosos deve ser a edição número 12, 13, tem 400 filmes desse. Aí tipo, tem um que passa no Brasil. No Rio, é verdade. E aí ele acabava de ver aquilo ali e via de novo. E acabava e via de novo. E aí quando chegava naquela cena, tem uma cena que os americanos, lá, os policiais americanos vão prender os caras, e aí tá uma galera assim, aí o cara fala, seu erro é pensar que você tá na América. Aqui é o Brasil. E aí todo mundo puxa as armas, assim, todo mundo armado. E aí eu não sei o que essa cena provocou nesse cara, que ele pausava e ia de poltrona em poltrona. Olha isso aqui, olha agora, olha essa parte aqui. Isso aqui é o Brasil. Ele ficava repetindo, isso aqui é o Brasil. E aí ele começou a repetir aquilo ali pra todas as circunstâncias que aconteciam no ônibus. Todas, cara, que tu puder imaginar. Sei lá, a gente fez uma parada 1 hora, assim, aí era pra ser meia hora, a galera ficou no banheiro, tomando banho, demorou quase 1 hora parada, aí o motorista veio xingar as pessoas. Pô, gente, não dá, vai atrasar a viagem e tal. Aí ele, mas o seu erro é pensar que aqui é América. Aqui é Brasil. Desculpa te interromper, só rapidinho, que essa é a cereja do bolo pra mim, das histórias que aconteceram ali. Cara, tipo, teve 1 hora que começou a conversa assim, de quem manda na relação, se é o homem, se é a mulher. E aí... Um debate público dentro do ônibus. Não, eu esfera acho pública. Exatamente. Isso no ônibus. No ônibus. Todo mundo debatendo na viagem e tal. Papo cabeça. E aí... Só o homem discutindo? Não, homem e mulher, todo mundo participando. Aí o cara falou, não, na minha casa quem manda é eu, não sei o que e tal. Aí tinha uma mina do lado dele. E a mina falou, aqui gente, chegou uma mensagem da esposa dele agora no celular. E é áudio. E aí falou, vamos ver, escuta o áudio aí. Ele não sabia o que tinha no áudio. Vamos ver que tom que ela fala contigo. Daí não vai sentir. E aí ele, não vou. Não vou. Então é ela que manda. Daí ele resolveu, então vou botar o áudio aqui. Aí todo mundo ficou quieto, botou o áudio. E aí o áudio diz assim, amor, eu me esqueci de te avisar, amor. Não fica dando golpe nas pessoas por aí. 1 hora tu vai apanhar nos ônibus. Um golpista, velho. Aí todo mundo, não, eu vou guardar minha mochila aqui, já vou esconder as coisas. Isso aqui é o Brasil, velho. Aí o cara gritou, isso aqui é o Brasil, velho. Impressionante. Eu queria lembrar, no livro tu trata de uma questão social, né, que é a questão do tráfico, né, mas tu dá um olhar diferente, né, até assim como uma saída, né, para ganhar mais dinheiro, para ascensão social, como visão de negócio. Mas tu toca nesse assunto porque certamente na tua comunidade, vários amigos talvez da tua infância, da tua adolescência e tal, seja uma coisa presente, né, tenha passado muito. Eu queria, primeiro, por que tu tocasse naquilo e a forma como tu lidou com a situação no livro. Bom, tem várias coisas que me levaram a isso, né, uma série de coisas. Primeiro eu vou refletir aqui sobre o consumo de drogas, que é uma coisa terrível no Brasil. Acho que a gente vive uma epidemia de consumo de droga e tal. Cara, esses dias eu tava conversando com um primo meu, ele falou uma coisa muito interessante, assim. Ele falou que as pessoas todas, elas têm momentos difíceis na vida, né? Momento que tu não sabe o que fazer, tu fica desesperado. A diferença, cara, é que nas periferias, assim, a droga tá ali, o tempo todo na volta, só esperando tu cair. Só esperando, não, todo o tempo. Então, muitos conhecidos teus consomem, tu vai dar um rolê na festa, muita gente consome, é muito presente, como tu falou, é uma coisa presente. O consumo é presente o tempo todo.
sabe? Aí no momento que aquela pessoa vacila, então a probabilidade de acontecer isso nas periferias é muito grande, né? E é uma coisa que eu acho que faz sentido. Mas uma outra coisa que eu tava pensando é o seguinte, tu já parou pra pensar que existe um lance, por exemplo, tá ligado quando me falar, pô, tu é gaúcho? Não, eu gosto de chimarrão e tal. Aí eu digo, não, eu nem tomo chimarrão. Sabe? Aí, tipo, isso tem um lance de pertença que as pessoas falam, então tu não é gaúcho, cara. Exato. Gaúcho que não toma chimarrão. Eu ouço isso toda hora, porque eu também não E tomo. o cara que não consome droga num ambiente onde todo mundo consome droga, ele não pertence. Bingo. Tu não é Exatamente. Isso tá lá presente, essa epidemia tá lá presente e com absoluto descaso do poder público, porque isso a gente sabe. O poder público chega lá só na forma de repressão, na forma de polícia, nunca chega na forma de saneamento, na forma de assistência, na forma de infraestrutura, na forma de potencializar a cultura, não. Sempre chega só como repressão. Então essa epidemia é presente nas periferias brasileiras há tanto tempo que isso virou um símbolo, sabe? Tipo, se não fuma um baseadinho, não é malandro, então... Pô, não dá um teco, não é malandro, que malandro é tu que não dá um teco. Se criou essa mentalidade absurda, então acaba sendo uma coisa muito presente. E aí não só o consumo, como também a venda, especialmente aí eu acho que, e isso eu acho que é a espinha dorsal dos supridores, que é evidenciar uma relação que existe entre a violência urbana e a injustiça social. Sabe que isso para mim é muito caro. Eu quero fazer um parênteses aqui e falar sobre o seguinte, ó, tem muita gente militando, e é uma militância maravilhosa, legítima, contra a criminalização das pessoas da periferia. Isso é muito legal, né? Tipo, porque muita gente que olha de fora pensa que todo mundo ali é bandido e tal, e não é assim. Então militar isso, ok. Mas tem uma militância que eu acho que seria importante, e que eu vejo muito pouca gente fazer, que é pensar sobre a humanidade das pessoas que efetivamente caíram no crime. Essas pessoas são humanas, velho, também. E aí? Como é que faz? Sabe? Isso é uma matéria importante pra mim, no meu pensamento, entendeu? Porque justamente como tu fala, eu tô lá... No sentido de resgatá-las? Tentar trazê-las de volta? Em que sentido tu fala? De pensar, de lembrar que essas pessoas são gente, tá ligado? De não negar a humanidade dessas pessoas. Sim. Com esse discurso, por exemplo, de bandido bom e bandido morto, isso é horrível, entendeu? A gente precisa pensar que essa pessoa foi criança, e aí como é que foi a infância dessa pessoa? O pai era presente ou será que foi morto? Tá ligado? Como é que é a vida dessa pessoa? Quantas bolachas ela tomou da polícia? Passou fome, não passou? Como é que foi? Teve escola? Teve escola. A responsabilidade da sociedade no que ela se transformou. Exatamente, né? Isso pra mim era muito caro. Eu acho que isso, eu tinha isso muito claro na cabeça, que eu queria que aparecesse nos supridores, né? Discutir como as coisas chegam a esse ponto. Porque quando aparece esse discurso de bandido bom e bandido morto, esses discursos absolutamente contrários às diretrizes das nossas noções de direitos humanos, bom, esse fenômeno acontece, esse discurso surge, as pessoas ficam horrorizadas, mas ninguém se pergunta como isso aconteceu. Como é que surge um discurso desse? E pra mim, isso permeia a sociedade como um todo, mas eu acho que passa pela indústria não só da literatura em particular, mas da cultura de modo geral. Então quando tu vê os filmes, tu vê os livros e tal, o que acontece? Tu tem, na maioria dos casos, né, tradicionalmente falando, o que tu tem? O personagem central, branco, sabe, classe média, geralmente homem. Esse cara, sei lá, acontece alguma coisa com ele, tá numa crise, ele vai, sei lá, pra Europa, conhece um amor, né? E durante tudo isso, a humanidade desse cara é desenvolvida o tempo todo. As contradições, as alegrias, as complexidades, ele é um ser humano e tal. E aí, de repente, sequestra ele, assim, tipo. É assim que é apresentada a parada. Esse cara que apareceu, sequestrou esse cara, ele não tem vida, ele não tem história. Ele é apresentado justamente como um problema a ser exterminado, e nada mais. Entendeu? E era justamente disso que eu queria fugir nos supridores. Eu queria pensar sobre a vida dessas pessoas, sabe? Sobre a humanidade dessas pessoas. Sim, o que assusta essas pessoas que você está falando, os monstros que assustam essas pessoas, estão na periferia, segundo eles, né? É deles que eles têm que se defender. Exatamente, essa é um discurso, né? É uma visão ideológica que é disseminada o tempo todo. Mas o teu livro, Supridores, ele é desconcertante, de certa forma, nesse sentido, né? Porque a gente lê aquilo ali e começa a ver uma coisa meio... Pô, olha a cabeça desses caras querendo fazer isso, querendo ganhar dinheiro com o tráfico, e de repente tu diz, não, mas peraí, faz sentido. Tu olha, né, a partir da vida de cada um deles, e aí tem um dos caras que é o cara que formula, que tem ideias, né? E acho que por isso que ele também pega muito o livro, assim, a leitura, que, né, esse depoimento de que a gente não consegue parar, que ele tem um quê de romance policial, mas é visto do ângulo de quem está lá no meio tentando tirar o pescoço para fora da linha d'água, né?
Uma história que rolou, assim, teve muitos posts no Facebook, foi logo assim que te tornasse Temos mais... 2 minutos e meio só ainda. Logo que te tornasse mais conhecido, tu querias construir, fazer uma casa nova para tua mãe. E isso as pessoas comentaram muito. E tu conseguiste fazer a casa? Sim, fizemos uma casa. Eu tava juntando dinheiro para fazer essa casa, fazia um tempo já. Eu não tinha o suficiente ainda para fazer. E aí a mãe adoeceu, né? Teve um aneurisma. E a gente achou que ela ia sair do hospital muito fragilizada e pô, a casa que a gente morava não tinha condição nenhuma, era insalubre, assim, era um troço horroroso, sabe? Então eu precisava que a casa ficasse pronta antes dela sair do hospital. Aí eu resolvi fazer a vaquinha. Eu acho que no mesmo dia já tinha dinheiro suficiente, eu pedi para as pessoas pararem de depositar e tal, porque não precisava mais, já tinha o suficiente para fazer. Só que isso nem é sabe, tipo, muita gente pensou, olha que cara correto, né? Não era uma obrigação de filho. Não, eu digo por ter parado de pedir, né? Ter parado de pedir. De parar de pedir. Mas nem era só isso, pelo menos. Tipo, tinha uma outra coisa que é o seguinte, tinha uma galera que chegava e apoiava um dinheiro grande, assim, que tu via que não fazia falta pra aquela pessoa aquilo ali. Mas o que tinha de gente, assim, que eu sei que é fudido também, pô, eu sempre esqueço dos palavrão. O que tinha... Já disseste uns 13. O Nando anotou todos. Amanda e eu estamos anotando aqui. O que tinha de gente, assim, contribuição pequenininha e tal. Que não tinha, eu sei que não tem, eu conheço as pessoas, não, pô, o que eu tenho é R$17, tá, pô. Aí eu, não, chega, daí eu falei, não precisa, pô, fiz um post anunciando e tal, mas aí a gente acabou fazendo, né, fortaleci os mano meu da obra que eu trabalhava e tal, chamei eles eles me fortaleceram, na real, mais do que eu a eles, porque me cobraram um preço, assim, que eles não cobrariam nunca, né? Era muito abaixo do que seria e tal, os caras que eu trampava. E aí ficou pronto lá o nosso castelo. Que beleza. Fechou, gente. Fechou nosso papo. E o Grêmio? Tu só veste a camisa ou tu é torcedor? Não, futebol só veste a camisa ou tu torce? Eu sou torcedor. Futebol não dá pra conversar. Eu não entendo nada de fanático. Nada. Ele entende de futebol. O sonho dele era ser ponteiro direito do Colorado. Tem essa. Esse é o negócio dele. Então ele é um gremista magoado, porque não conseguiu entrar no Inter. Ele entende de futebol tanto quanto ele entende aí do Chicago Bulls. Perguntei se era fã do Michael Jordan, nem sei. Quem é esse cara? Mas a fama que corre lá é que ele era um ponteirinho rápido, driblador e tal. Eu era rápido. Eu acho que ainda sou. Mas a imprensa não pegou no teu pé, não reconheceu o teu talento. Os comentaristas esportivos não acreditaram em ti, e isso aí foi prejudicial, eu entendo isso. Pois é, rapaz. Não, e aí na pandemia ganhei uns quilos, aí embaçou. Aí começaram a implicar contigo, a dizer que tinha tendência a ganhar peso. Mas tu sabe que eu corria, mas eu acho que eu era mais volante do que ponto. Voltamos semana que vem com essa declaração. Quanto mais pra trás vai indo é porque jogava menos. Mas melhor sempre é do meio pra frente. Tchau. Até a semana que vem. Obrigado, Faleiro. Sucesso. Eu agradeço o convite. Pensando bem, volta no próximo sábado. Tchau.